God is doing something very powerful in Brazil. Deus está fazendo algo muito poderoso no Brasil. You know, we are not experiencing revival like this. Sabe, não estamos experimentando um avivamento como esse. And so just to be around it, Então, só de estar perto disso, it changes your life. muda a sua vida. And you can begin to dream about the E possibilities você pode começar a sonhar nas possibilidades of whole cultures coming to Christ. de culturas inteiras vindo a Cristo. So I'm excited. Então, estou animada. Pull out your Bibles to the book of John. Abra sua Bíblia no livro de João. And I want to talk for just a few minutes E eu quero falar por alguns minutos about a topic that I've given myself to sobre um tópico que eu dei a mim mesmo for the past 7 years. pelos últimos 7 anos. I have studied this topic Eu estudei esse tópico more than any other topic in my life. mais do que qualquer outro tópico na minha vida. I've been in ministry for 22 years. Eu já estou em ministério há 23 anos. I have preached hundreds of messages, Já preguei centenas de mensagens, but this one message mas essa mensagem I have given more time to eu dediquei mais tempo a ela than any other message. do que a qualquer outra mensagem. And part of the reason I was dedicated my time to this E a parte da razão que eu dediquei o meu tempo a isso is that I thought it was very important, é porque eu achei que era muito importante and I felt somewhat confused about this topic. e eu me senti um pouco confusa por esse tópico. I want to talk to you tonight about your struggle. Eu quero falar com você essa noite sobre a sua luta. I want to talk about the battles that you're facing Eu quero falar sobre as batalhas que você enfrenta and what the Bible says e o que a Bíblia diz about our spiritual battle. sobre as nossas batalhas espirituais. So we're going to read from John 10:10. Então vamos ler de João 10:10. But I first just want to show you my family. Is Mas that okay? primeiro eu só queria mostrar a minha família, tudo bem? So these are our boys. We have a picture of them. Então esses são os nossos meninos, a And gente we tem uma have foto 4 deles. boys, E temos 4 and meninos they're in the back, e eles estão lá no fundo. playing I think football or basketball or something. Eles estão jogando futebol ou basquete, Something, uma but coisa they're aí. back there playing. Mas eles estão lá atrás jogando. And they're all with us. E eles estão todos conosco. And this is as good as we are ever going to look. E esse é o mais bonito que nós We do not já look vamos like ficar. this. A gente não é assim. I believe we take family photos Eu acredito que tiramos fotos de as famílias statements of faith. como uma definição de fé. That if we can, everything just gets perfect. Que se tudo ficar perfeito, We'll look like this. a gente vai se parecer desse jeito. And we hang it on our living room wall. E a gente pendura na parede de casa. And I look at my boys. E eu olho para os meus meninos. And I say, you could look like this if you tried. E eu falo, você pode ficar desse jeito se você tentar. But they don't try. Mas eles não tentam. I only get a second of time. Só por um segundo só. Sometimes Às vezes, we face struggle. enfrentamos lutas. And as a believer, E como cristãos, we can often be confused about the struggle. às vezes ficamos confusos com as lutas. We don't know if the struggle is coming from God. Não sabemos se a luta está vindo de Deus, Because if the struggle is from God, porque se a luta é de Deus, then we want to partner with Him. então queremos fazer uma parceria com Ele. But if the struggle is coming from the devil, Mas se a luta está vindo do inimigo, then we want to resist Him. então queremos resisti-lo. But if the struggle is coming from just our own actions, Mas se a luta está vindo das nossas próprias ações, then we want to stop those actions. queremos parar essas ações. And I find that there's a lot of confusion in the church. E eu percebo que tem muita confusão na igreja. You know, one side of the church Sabe, um lado da igreja never talks about the devil. nunca fala sobre o diabo. Any battle, Qualquer batalha, it's like they never want to talk about the enemy. é como se eles nunca quisessem falar sobre o inimigo. If someone starts acting weird, Se alguém começar a agir estranho, they have that one person eles têm uma única who knows how pessoa to deal with que them, sabe como lidar com eles. and they take him out to the back. E eles levam essas pessoas para fundo. We don't know what happens back there. Não sabemos o que acontece lá. Maybe some vomiting, Talvez alguém vomitando. but we don't want to catch it. Mas nós não queremos ver. It's behind closed doors. É por trás de portas fechadas. And then there's a whole nother side of the body of Christ E aí tem um outro lado do corpo de Cristo, that's like here a devil, there a devil, everywhere a devil, devil. que é ali o diabo, aqui o diabo, todo lugar o diabo. You sneeze, Você espirra and they're like, be released in Jesus' e ele name. fala, seja liberto em nome de Jesus. You run out of gas, Você acaba a gasolina and they say the devil got my gas. e ele fala, o diabo roubou minha gasolina. And every song and every prayer is about the E devil. toda música, toda oração é sobre o diabo. And if you don't keep your eyes on him, E se você não manter os seus olhos nele, then he might slip out from under your feet então ele vai sair debaixo do seu pé and conquer the world. e conquistar o mundo. And there could be this huge chasm in our system, in our culture. E tem essa grande divisão na nossa cultura. Is it true that
we don't need to think about the enemy, É verdade que não precisamos pensar no inimigo and that there's only a few people anointed to deal with him? e que tem só algumas pessoas ungidas para lidar com ele? Or is it true that we must keep our eyes completely on him Ou é verdade que precisamos manter os nossos olhos completamente nele, for fear that we will be deceived? por medo de que ele vai nos enganar? And I felt this battle in my heart. E eu senti essa batalha no meu You coração. see, I was a church kid. Sabe, eu era uma criança de igreja. My dad traveled as a O minister. meu pai viajava como ministro. He traveled for 8 months out of the year. Ele viajava 8 meses do ano. And my sister and I traveled 6 months out of the year with him and my mom. E minha irmã e eu viajávamos 6 meses do ano com ele, junto com a minha mãe. We traveled in charismatic churches. Viajávamos para igrejas We carismáticas. traveled in conservative churches. Viajávamos para igrejas conservadoras. And I felt that spiritual warfare E eu sentia que tinha uma luta espiritual. was often confusing. E muitas vezes essa luta era confusa. It was personality driven. Era lidada com personalidades. It was for those that were called to it. Era só para aqueles que eram chamados para But aquilo. as I got into my word, Mas conforme eu entrei na palavra, I began to realize that the word talks about warfare. eu comecei a perceber que a palavra fala sobre guerra espiritual. The word gives us clear insight about our enemy. A palavra nos dá um insight claro sobre o nosso He inimigo. says we are not to be ignorant of the enemy's schemes, Ele diz, não devemos ser ignorantes aos esquemas do inimigo, but we are to be alert. mas precisamos estar alertas. We are to resist the devil, Precisamos resistir ao diabo, and he will flee from us. e ele fugirá de vós. And then we hear that greater is he that's in us E ouvimos que maior é aquele que está em nós than he that's in the world. do que o que está no mundo. So we must be wise. Então precisamos ser sábios, We must be alert. precisamos estar em alerta, We must resist the enemy. precisamos resistir ao inimigo. And so even it doesn't matter how spiritual we are, Então não importa o quão espiritual nós sejamos, we are going to have to deal with our enemy. vamos precisar lidar com os nossos inimigos. Now I understand Agora eu entendo that theologically, que teologicamente Jesus dealt with the enemy. Jesus lidou com o inimigo. I want to remind us Eu quero nos lembrar quickly rapidamente about when I say enemy, what I mean. o que eu quero dizer quando eu digo inimigo. Remember, Se lembre, in heaven, nos céus there was the angels tinham os anjos and there was God. e tinha Deus. And one of the angels E um dos anjos was the worship leader. era o líder de louvor. And he led heaven in worship toward God. E ele liderava os céus em louvor a Deus. There's passages in the Bible that said that his body had instruments in it. Tem passagens na Bíblia que dizem que seu corpo tinha instrumentos musicais. And at one moment, Em um momento, the Bible says he looked at God a Bíblia diz que ele olhou para Deus and he said, I would like some of that glory. e ele disse, eu gostaria de um pouco dessa glória. God said no. E Deus diz não. No, God said no, Mas Deus diz não, not because he was narcissistic não porque ele era narcisista, or he didn't want to share the glory. ou porque ele não queria compartilhar a glória. No, God said no Não, Deus diz não, because he knows porque ele sabe that any created being que qualquer ser criado is not able to contain glory. não dá conta de segurar a glória. It's like radiation. É como radiação, It affects us. nos desfaz. Think about this. Pense sobre isso. Can you think of one movie star, Você consegue pensar de uma estrela de cinema, one professional athlete, um atleta profissional, one politician um político that's received the praise of man que recebeu o louvor dos homens and it's destroyed their soul? e aquilo destruiu a sua alma? That's because we're not meant to contain glory. É porque nós não fomos feitos para segurar a glória. There's only one God Só tem um Deus. and he's worthy of that glory. E Ele que é digno dessa glória. Amen? Amém? And so a war breaks out in heaven. Então, uma guerra começa nos A céus. third of the angels go to the earth with the enemy. Um terço dos anjos vão para a terra com o inimigo. Lucifer is now Satan. Lúcifer agora é Satanás. The angels are now demons. Os anjos agora são demônios. And they begin to wage war on the souls of men. E eles começam uma guerra pela alma dos homens. Now, just when the story gets a little scary, Agora, quando a história começa a ficar um pouco God assustadora, already had a plan. Deus já tinha um plano. He already had it in motion. Ele já estava em movimento. He was coming to set us free and redeem us. Ele estava nos libertando e nos That if we redimindo. called on the name of Jesus, Que se chamarmos no nome de we would be Jesus, saved, nós seríamos salvos. and no power in hell could come against E nenhum us. poder no inferno pode vir contra nós. But because we are on the earth, Mas porque estamos na terra, we still deal with the enemies
power. Ainda temos que lidar com o poder do inimigo. He doesn't have authority over us, Ele não tem autoridade sobre nós, but he's still operating on the earth around us. mas ele ainda opera na terra ao nosso redor. And we can still empower him E nós ainda podemos empoderá-lo by what we say, pelo que nós dizemos, by how we act, pela forma que agimos, by what we believe. pelo que cremos. And so we have to resist Então precisamos resistir the old nature of sin à antiga natureza do pecado and step into our righteousness. e dar um passo dentro da nossa justiça. The Bible says A Bíblia diz that Jesus came que Jesus veio to convict the world of sin, para convencer o mundo do pecado but to convict the believer of righteousness. e para convencer o justo, o pecador da justiça. So when we get before Christ Então, quando chegarmos diante de Cristo and you're a believer, e você é um crente, you're not supposed to be convicted as a sinner. você não deve ser convencido de pecado. You're supposed to be convicted to be the saint that you are. Você precisa ser convencido do santo que você é. It's supposed to remind you this is who you are. É para te lembrar, esse é quem você é. So when we deal with our enemy, Então, quando lidamos com o nosso inimigo, I started to do a ton of research. eu comecei a fazer um monte de pesquisa. I love what T.D. Jakes says. Eu amo o que o T.D. Jakes fala. He says you must understand your enemy, Ele diz, você precisa entender o seu inimigo, for you cannot defeat porque você não pode derrotar what you do not understand. o que você não entende. So John 10:10 says, Então, João 10:10 diz, the thief comes o inimigo vem only apenas to steal para roubar, and kill matar and e destroy. destruir. But I've come that you may have Mas eu vim para que você tenha life, vida. vita. I've come that you may have vita Eu vim para que você tenha vida and life abundantly. e vida em abundância. Now when I read this, Quando eu leio isso, I understand eu entendo the characteristics as características of my enemy. do meu inimigo. I am not ignorant anymore. Eu não sou mais ignorante. The enemy of your soul O inimigo da sua alma is on a pursuit to steal from you. está numa busca para roubar de você. You get a little bit of hope, Você tem um pouco de esperança? he wants that hope. Ele quer essa esperança. You get a little bit of peace, Você consegue um pouco de paz? he wants that peace. Ele quer essa paz. Often we will think, well, why would he want that? Muitas vezes pensamos, por que ele quer isso? Because you are dangerous to the kingdom of God. Porque você é perigoso para o reino de Deus. If you begin to walk in your true identity, Se você começar a andar na sua identidade, you have power over the enemy. você tem poder sobre o inimigo. He has no authority over you. Ele não tem autoridade sobre And você. you are fully walking on your in your God identity. E você estará completamente andando na sua identidade de Deus. The Greek word A palavra, for thief a palavra grega para ladrão is the word klepto. é a palavra klepto. And klepto means E klepto significa a compulsive thief. um ladrão compulsivo. Someone who wants to embezzle, Alguém que quer pegar pickpocket, e roubar, take from you. tomar de você. This is important. Isso é importante. The enemy O inimigo doesn't just walk up to us não caminha só diante de nós and say, give me your hope, e nos diz, Give me me dê your sua esperança, peace. me dá a sua paz, give me your purity. me dá a sua pureza. He slowly, over time, Ele lentamente, com o tempo, he's an opportunist. ele é um oportunista, He takes from us. então ele toma de nós. It's nearly undetected. É quase indetectável. And when we turn around, E quando viramos, we realize we're bankrupt, percebemos que estamos falidos, but we were distracted. mas estávamos distraídos. There's a technique when you go overseas Tem uma técnica quando você viaja para that they fora warn you about. que eles te falam They sobre. call it bump and lift. Eles falam do bater e ir embora. It's two people São duas pessoas that work que together, trabalham juntas and one of them bumps e you um deles esbarra em você, while the other one lifts your possessions from you. enquanto o outro pega as suas possessões de você. This is how the enemy operates in our É assim lives. que o inimigo opera na nossa vida. Often, something in life bumps us. Muitas vezes algumas coisas na vida nos esbarram em A nós. relational conflict, Conflito de a relacionamento, financial issue, problema financeiro, a health scare. problema de saúde, Something causes our attention to get focused on it. alguma coisa que causa que a nossa atenção fique focada naquilo. And while we're focused on what's bumping our E lives, enquanto estamos focados no que está esbarrando na nossa vida, the enemy is behind us, taking from us. o inimigo está atrás de nós, tomando de nós. If you are going through a trial right now,
Se você está passando por um teste agora, be on alert. fique alerta. Don't be consumed just by the trial. Não seja consumido pela luta. Because the enemy is using that thing Porque o inimigo está usando essa coisa to lift the very thing that you once held on to. para levar aquela coisa que você estava se The agarrando. Bible says, do not be shaken. A Bíblia diz, não se sacuda. That word shaken in the Greek Que quando a palavra sacudir no grego means to go to and fro, significa de ir para um lado para o outro, like on a ship como num barco and in a storm, e numa and tempestade. you get so E shook você fica tão sacudido that you drop the thing you were holding on to. que você derruba aquilo que você estava segurando. This is how the enemy operates. É assim que o inimigo opera. He wants the trials and tribulations, Ele quer que as tentativas e as the tribulações, shaking of our faith, o sacudir da nossa fé, to cause us to drop cause que nós soltemos the one thing we held on to. a coisa principal que estava nos segurando, que The estava second nos part of segurando. this passage A segunda parte dessa passagem is the word sacrifice. é a palavra sacrifício. It means, or the word kill, Significa a palavra matar, and that means to que sacrifice. significa sacrificar. Why is he Porque telling us ele está nos dizendo isso, that our enemy comes to steal from us, que o nosso inimigo vem roubar de nós and then he comes to kill from us? e ele vem matar de nós. That word kill Essa palavra matar means sacrifice. significa sacrificar. This is what it means. É isso que significa. What the enemy cannot take from you, O que o inimigo não consegue roubar de você, he will convince you ele vai te convencer to give away. a entregar. What the enemy cannot take from you, O que o inimigo não consegue roubar de você, he will convince you ele vai te convencer to give it away. a entregar. When I was a young woman, Quando eu era uma jovem mulher, and I'll always share my story, e eu sempre compartilho a minha história. but I was a young woman who did not think that God could use me. Eu era uma jovem mulher que pensava que Deus não podia me usar. I came from an educated family, Eu vim de uma família a educada, powerful family, família poderosa. and I had learning issues. E eu tinha dificuldade de aprendizado. I could not read and write very well. Não conseguia ler e escrever muito bem. I had severe dyslexia, Eu tinha dislexia severa. and I could not read my own handwriting. E eu não conseguia ler minha própria escrita. I had an identical twin sister Eu tinha uma irmã gêmea idêntica, who was very good at all of these things, que é muito boa em todas essas coisas. which made it very obvious that I was not. O que tornou muito óbvio que eu não era. And so I spent my life Então eu passei a minha vida trying to stay under the radar, tentando ficar debaixo do radar, hoping that no one would see esperando que ninguém fosse ver the part of me that I was ashamed of. a parte de mim que eu tinha vergonha. I was loud, Eu era alta, I was outgoing, barulhenta, I was funny, eu era engraçada, but all of those things mas todas essas coisas were tools eram ferramentas to cover up para cobrir the part of me a parte de mim that felt ashamed, que sentia vergonha, that felt broken. que sentia quebrada. One night, E uma noite, some guys picked my sister and I up to go to a party. alguns caras buscaram eu e minha irmã para irmos para uma festa. We're 17 years old. Tínhamos 17 anos de idade. We get in the backseat of this car, Entramos no banco de trás desse and carro the music is playing, e a música estava tocando. and I'm just doing what I do every weekend. E eu estava fazendo o que eu fazia todo fim de semana. And all of a sudden, E de repente, I hear God begin to speak to me. eu escuto Deus começar a falar comigo. It was like this clear voice. Foi como essa voz clara. It was nothing I was thinking about. Não foi nada que eu que estava pensando. And he began to speak right to my heart. E ele começou a falar bem pro meu coração. He said, Havilah, Ele falou: Havila, what are you doing? o que você está fazendo? You cannot live like this. Você não pode viver assim. You gotta get out of there. Você tem que sair You daí. have a call on your life. Você tem um chamado na sua vida. And I didn't know what to E do. eu não sabia o que fazer. So I knew I needed to say something. Então eu sabia que eu tinha que falar alguma So I coisa. shouted out, Então eu gritei: I have a call of God on my life. eu tenho um chamado de Deus na minha And it vida. was so awkward. E foi tão embaraçoso. There was no piano player. Não tinha um piano There was tocando. no pastor Não saying tinha pastor yes. dizendo sim. I'm just in the backseat of this car. Eu estou no banco de trás desse carro. But when I say it, Mas quando eu digo, I begin to cry eu comecei a chorar. because I knew Porque eu sabia that it was truth. que era verdade. That God was saying what was true over my life. Que Deus estava dizendo o que era verdade na minha vida. I look over at my twin sister Eu olhei para minha irmã gêmea
And I'm thinking she's mad at me for ruining the night. E eu pensei que ela ia estar braba comigo por estar arruinando a noite. I mean, she can read me more than anybody. Ela consegue me ler mais do que qualquer outra pessoa. We are mere twins. Somos gêmeas espelhadas. I'm left-handed. Eu sou canhota, She's right-handed. ela é destra. We sound alike. Nós temos o mesmo som. We talk alike. Falamos do mesmo jeito. Obviously, Obviamente, I'm a little cuter than her. eu sou um pouco mais bonita que ela. But in general, Mas, em geral, we're very similar. somos muito parecidas. In fact, we were married 6 months Na apart. verdade, nos casamos com 6 meses de diferença. Our first babies Nosso primeiro bebê are 9 days apart. tem 9 dias de diferença. Isn't that crazy? Não é uma loucura? Our second babies Nosso segundo bebê are 3 weeks apart. tem 3 semanas de diferença. Amazing, right? Incrível, não é? And our third E o nosso babies terceiro bebê are 3 months apart. tem 3 meses de diferença. And they all have the same dad. E eles têm o mesmo pai. No, I'm kidding. Brincadeira, não. Just kidding. Brincadeira. I'm sorry, I said it last service, but I had Desculpa, eu to do fiz it. essa piada no último culto, mas eu tinha que Sorry. repetir. Desculpa. She has a wonderful, godly husband Ela tem um ótimo marido who has hugged me like a wife before. que já me abraçou como se eu fosse a esposa And I dela have to, he's this antes. big 6'3" British man. E ele é um homem britânico de 2 metros de And I have to say, altura. let me E eu go. tenho que gritar, me I'm solta! not your wife. Eu não sou sua esposa. I get pregnant very Eu fast. engravido muito go rápido. of me. Me solta. So Então, I look over at Deborah. eu olhei para Débora. She's crying. Ela estava chorando. Let me tell you, Deixa eu te falar. 17-year-old girls Garotas de 17 anos who are trying to go to a party with some que guys estão tentando ir para uma festa com os caras. are not trying to cry in the backseat of the car Não about their estão calling. tentando chorar no banco de trás de um carro sobre o chamado delas. So I look over Então eu olhei para ela at the guys e para os caras and I say, e eu falei: I've made my decision. eu tomei minha decisão. I'm going to serve God. Eu vou servir a Deus. You're welcome to come with me if you want, Você é bem-vindo para vir comigo se quiser. but this is what I'm going to do. Mas é isso que eu vou fazer. I look out the window. Eu olhei pela janela The guys had taken us home e os caras tinham levado a gente para casa without us asking. sem nós termos pedido. And so we get out of the car Então saímos do carro and I walk into my parents' house. e eu entrei na casa dos meus pais. I kneel down by my bed. Eu me ajoelhei perto da minha cama. I can remember it like it was yesterday. Eu consigo me lembrar como se fosse ontem. I say out loud, Eu falei em voz alta: God, I am not much. Deus, eu não sou muito. I'm young. Eu sou jovem. I'm 17. Eu tenho 17 anos. I'm a girl. Eu sou uma menina. Haven't seen a lot of women do very many things in front of people. Eu nunca não vi mulheres fazerem muitas coisas grandes em frente de pessoas. And I can't think of one thing to offer you. E eu não consigo pensar em uma coisa que eu possa te oferecer. I have nothing. Eu não tenho nada. In fact, I'm kind of ashamed of what I have. Na verdade, eu tenho vergonha do que eu tenho. But if you can use me, Mas se você puder me usar, I'm available. eu estou disponível. It's easy to look out at you É fácil olhar para você and know, like, wow, this is what was waiting for me. e saber, uau, era isso que estava me esperando. But I didn't know that. Mas eu não sabia disso. All I knew Tudo o que eu sabia was that I had empty hands, era que eu tinha mãos vazias. but I had a God Mas eu tinha um Deus who is good at giving good gifts. que é bom em dar boas coisas. And I'd rather spend one day E eu prefiro passar um dia with him com Ele than 1,000 elsewhere. do que 1000 dias em qualquer outro lugar. When I read John 10:10, Quando eu leio João 10:10, I think about this passage. eu penso sobre essa passagem. The enemy wasn't stealing from me. O inimigo não estava roubando de mim. I was giving it away Eu estava entregando. because the enemy Porque o inimigo had so diminished what I thought I had diminuiu tanto o que eu pensei que eu tinha, that I wasn't fighting to hold on to it.
que eu não estava lutando para me segurar aquilo. And for some of you tonight, E para alguns aqui essa noite, the enemy is not taking from you. o inimigo não está roubando de você. You are giving it away Você está entregando. because you are comparing Porque você está se comparando what you have o que você tem with the person next to you. com a pessoa do seu lado. And that is a tactic of the enemy. E essa é uma tática do inimigo. I like to say, Eu gosto de dizer, stay in your own lane. fique na sua estrada. Don't go into other people's lanes. Não vá para a estrada de outra pessoa. Don't compare. Não compare. Focus on what God has for you. Foque no que Deus tem para If você. someone runs ahead of you, Se alguém correr na sua Let him frente, run. deixa ele correr. if someone lags behind, Se alguém ficar para let trás, them lag behind. deixa eles ficarem para It's none of trás. my business. Não é seu problema. My business O meu problema It's my Father's business. é os problemas são os of problemas do meu walking pai, toward de caminhar em what he's direção called me to walk o que ele toward. me chamou para caminhar. And everything E else todo o resto is a distraction. é uma distração. And I don't want to be distracted. E eu não quero estar distraído. My life is too short A minha vida é muito curta and my calling is too great e meu chamado é muito grande to be distracted. para ficar distraído. Come on. Vamos lá. So I want to teach you for a few minutes Então eu quero te ensinar por alguns minutos about how the enemy operates sobre como o inimigo opera and how we can fight him. e como podemos lutar I com don't ele. just want to talk about Eu him. não quero só falar sobre I want to ele, give you weapons. eu quero te dar armas So when you go to work tomorrow, para quando você for trabalhar you'll know how to amanhã, deal with your enemy. você sabe como lidar com seu inimigo. In the book of Ephesians, No livro de Efésios, Paul the apostle in chapter 6 Paulo apóstolo no capítulo 6 gave us some insight on how to defeat our enemy. nos deu um insight em como destruir o inimigo. He says this, Ephesians chapter 6 verse 16. Ele diz em Efésios capítulo 6, versículo 16, He says, in addition to all of this, ele diz: em adição a tudo isso, take up the shield of faith levantem o escudo da fé with which to extinguish all the flaming arrows of the evil one. para deter as flechas de fogo do maligno. Take on the helmet of salvation Pegue o capacete da salvação and the sword of the Spirit, e a espada do Espírito, which is the word of God. que é a palavra de Deus. Now, when we read this, Agora, quando lemos isso, we see word of God, nós vemos palavra de Deus and we are used to hearing e estamos acostumados a ouvir that the sword of the Spirit que a espada do Espírito is our Bible. é a nossa Bíblia. How many of you have ever heard that before? Quantos de vocês já ouviram isso? I'm sorry, the Brazilians made me this Bible. Desculpa, as brasileiras me fizeram essa Bíblia para mim. It's all blinged out. E tá toda brilhante. Okay. When Paul says word of God, Quando Paulo diz palavra de Deus, we are thinking of one of the words that is used in the Greek. estamos pensando em uma das palavras que é usada no grego. That word is logos. Essa palavra é logos. And the word logos in the Greek E a palavra logos no grego means the entire written word of God. significa toda a palavra escrita de Deus. So I looked at my husband Então eu olho para o meu marido and said, baby, e digo: meu hand amor, me my Bible. me dá a minha Bíblia, Hand me my logos. me dá a minha logos. He can hand me this, E ele pode me entregar isso. and that would be right. E isso estaria certo. But that is not what Apostle Paul wrote. Mas isso não é o que o apóstolo Paulo escreveu. He did not use logos. Ele não usou logos. He used a different word. Ele usou uma palavra diferente. When he said, take up the sword of the Spirit, Quando ele disse: pegue a espada do Espírito, which is the word of God, que é a palavra de Deus, he used the word ele usou a palavra rhema. rema. And rhema means E rema significa a quickened and specific word of the Spirit. uma palavra rápida e específica do Espírito. So he said, when you are dealing with your enemy, Então ele diz: quando estiver lidando com o seu inimigo, don't grab your logos, não pega a sua logos, grab your rhema, pega a sua rema and deal with your enemy. e lide com o seu inimigo. Now, historically, Agora, historicamente, they would have understood this. eles teriam entendido isso. See, they had soldiers all around them. Sabe, eles tinham soldados ao redor And deles. so historically, they would have seen soldiers walking around in their full armor. Então, historicamente, eles teriam visto soldados andando com a armadura completa. They would have had these large swords. Eles tinham esses longos And shorts. theologians will tell you E teólogos podem te falar that they were double the weight que essas espadas tinham o dobro do peso of the sword they used in battle. do que a espada que eles usavam na batalha. They practiced twice a day Eles praticavam 2 vezes no dia with these extra heavy swords. com essas espadas extra pesadas. But when it came to battle, Mas quando chegou a batalha, they said the sword was about the size of a dagger. diziam que a espada era do tamanho de uma adaga.
And so this would have been closer to the size that they used in battle. Então esse teria sido mais ou menos o tamanho da espada que eles usavam na In batalha. fact, they were taught Na verdade, eles eram ensinados to never cut and slash, a nunca cortar, but to stab mas esfaquear. and to use as little energy as E possible. para usar a menor energia possível. In fact, there's a certain commentary Então, na verdade, tem um comentário. that said they believed the sword only had to go in about 2 inches Eles acreditavam que a espada só tinha que entrar uns 2 centímetros to kill their opponent. para matar o seu inimigo. So when Apostle Paul Então, quando o apóstolo Paulo is teaching the church está ensinando a igreja about warfare, sobre guerra, he gives them a context. ele dá um contexto. He's saying, listen, Ele diz, escute, you're going to use your logos. você vai usar sua logos, You're going to use your Bible você vai usar sua Bíblia to build endurance and strength on a daily basis. para criar força e energia num dia a dia. But when it comes to battle with your enemy, Mas quando chegar no dia da batalha com seu inimigo, I want you to use as little effort as possible eu quero que você use o menor esforço possível and take him out. e derrube ele, Shut him up. acale ele, Resist him. resista a And ele get him out of there. e saia de lá. You see, too much of the church Sabe, muito da is igreja focused on the enemy, está focado no inimigo, stealing and killing and destroying. roubando, matando e destruindo. But there's a second half to that verse. Mas é uma segunda metade desse It says, versículo. Jesus says, but I came Mas Jesus diz, mas eu veio, that you eu may vim have para que vocês tenham vida vida and life abundantly. e vida em abundância. The Rhema word A palavra rema is what shuts your enemy up. é o que cala o seu inimigo. When we don't know the Bible, Quando não sabemos a Bíblia, when we go through trials, quando passamos por testes, we panic. nós entramos em pânico. We say, oh God, give me a verse. Digamos, Deus, me dá um I need versículo. something. Eu preciso de algo. But that's not the time to be looking for something. Mas essa não é a hora de ficar procurando por You coisas. should already have something in your pantry. Você já deve ter algo na sua arquibancada. So when the enemy comes, Então, quando o inimigo vier, you can pull it out of your pantry você pode tirar da sua and use it against the enemy. gaveta e usar contra o inimigo. Now, how do we know that this is biblical? Como sabemos que isso é bíblico? Because Jesus did this. Porque Jesus fez In isso. the book of Luke, No livro de Lucas, Luke chapter 4, Lucas capítulo 4, Jesus goes into the desert, Jesus vai para o deserto, having not eaten for 40 days, não tendo comido por 40 dias, and the enemy greets him. e o inimigo cumprimenta ele. He says, Ele Jesus, diz, Jesus, aren't you hungry? você não está com fome? Turn those rocks into bread. Transforma essas pedras em pães. It is very interesting how Jesus approaches the enemy. É muito interessante como Jesus fala com o inimigo. This is important, Isso é importante, especially for a community like yours, especialmente por uma comunidade como a de vocês, because you're like us. porque você é como nós. Jesus doesn't tell the enemy what happened to him in Luke chapter 3. Jesus não fala o que aconteceu com ele em Lucas capítulo 3. Jesus doesn't say, Jesus não diz, I got baptized. eu fui batizado, My father opened up the o heaven. meu pai abriu os céus, He declared his love for ele me. declarou seu amor por mim, I had this radical encounter. eu tive esse encontro radical. Jesus didn't fight the enemy Jesus não lutou contra o inimigo, by telling the enemy falando para o inimigo how loved he o was quão amado ele era and all about his radical e tudo sobre a manifestations. manifestação radical dele. They were valuable, Eles eram valiosos, 1000%. 100%. But when you deal with your enemy, Mas quando você está lidando com o seu inimigo, you need to have the sword of the Spirit, você precisa da espada do Espírito, which is what God is telling you to say. que é o que Deus está dizendo, falando para você dizer. The next time the enemy comes to Na Jesus próxima vez que o inimigo vem a Jesus, and he says, Jesus, e ele diz, Jesus, throw yourself off this building. te jogue desse prédio. Then the enemy quotes scripture to Jesus. E aí o inimigo cita escrituras para He Jesus. says, doesn't the Bible say he'll command his angels watch over you? A Bíblia não diz que ele vai comandar os anjos para cuidar de você? This is why it is critical É por isso que é crítico that you understand the difference que você entenda a diferença between logos and rhema. entre logos e rema. The enemy O inimigo can quote scripture to you pode citar escrituras para você, to put you in bondage, para te colocar em amarras, to put you in works, para te colocar para to trabalhar, put you into religion. para te colocar em religião. But if you don't know what God is putting life on, Mas se você não souber aonde Deus está colocando vida, you will miss the whole thing. você vai perder a coisa toda. Jesus says, Jesus disse, but it is also written, mas também está you escrito, shall not test the Lord your God. você não deve testar o Senhor seu This Deus. happens 3 times in the desert. Isso acontece 3 vezes no And deserto.
certo. every time E toda vez Jesus says, Jesus diz, it is written. está escrito, It is written. está escrito, It is written. está escrito. Why did Jesus do that? Por que Jesus fez isso? Jesus could have taken the enemy out immediately. Jesus poderia ter derrubado o inimigo imediatamente. Because Jesus was laying down a foundation for us. Porque Jesus estava fazendo uma fundação para nós. So we could use the same thing. Para que pudéssemos fazer a mesma In coisa. Em 2019, 2019, we could use the same strategy. podemos usar a mesma estratégia. The prophetic picture that I have A imagem profética que eu tenho is that every time the enemy came at Jesus, é que toda vez que o inimigo veio a Jesus, the Holy Spirit put a rhema in his hand, o Espírito Santo colocou uma rema na mão and dele. Jesus would use it. E Jesus And usava. every time the enemy would use scripture against him, Toda vez que o inimigo usava escritura contra he would ele, use the rhema word ele usava a palavra until rema. finally Até que the finalmente enemy had to leave o inimigo teve que sair. and he could get on with his father's business. E ele pode continuar com os negócios do Pai. You should not feel Você não deve se sentir like you are fighting all the time. como se você estivesse lutando o tempo todo. Jesus didn't die on the cross Jesus não morreu na cruz so you can live miserable. para que você possa viver de forma Jesus miserável. didn't die on the cross Jesus não morreu na cruz so you can feel like you're battling all the time. para você sentir que está lutando o tempo todo. Jesus died on the cross Jesus morreu na cruz so you could have a strategy para que você pudesse ter uma to shut your estratégia enemy up para calar o seu and inimigo get on with living the abundant life. e continuar seguindo a vida abundante. I want to finish with this story. Eu quero finalizar com essa história. Hallelujah. Hallelujah. Eight years ago, 8 anos atrás, or maybe 7 years ago actually, talvez 7 anos atrás, na verdade, I was going through one of the hardest seasons of my entire life. eu estava passando por uma das temporadas mais difíceis da minha vida. I had our fourth son. Eu tinha acabado de ter nosso 4º filho. I had very severe pregnancies. Eu tive gravidezes muito severas. I was in bed for 10 Eu weeks. fiquei de cama por 10 semanas. They would put me on such strong medication Eles me colocavam em uma medicação tão forte that I would have to detox from the medication que eu tinha que fazer um detox da medicação before I had the baby antes de eu ter o bebê, so the baby wouldn't be addicted. para que o bebê não ficasse viciado. I would lay in bed for 10 weeks. Eu fiquei de cama 10 semanas. We would have the baby 3 weeks ahead of time. Nós tivemos o bebê 3 semanas antes do tempo. And I had 4 C-sections in 5 years. E eu tive 4 cesáreas em 5 anos. So by the time I had Beckham, Então, na época que eu tive o Beckham, when Beckham came out, quando o Beckham saiu, he had some issues, ele teve alguns problemas. oxygen issues. Problemas de oxigênio. So he went into the hospital Então, ele foi para o hospital for 10 full days. por 10 dias completos. So I have 3 littles at home. Então, eu tinha 3 pequenos em casa. I had my 4th C-section, Eu estava com a minha 4ª cesárea. and I have to go to the hospital E eu tinha que ir para o hospital for 10 days por 10 dias for Beckham. pelo Beckham. When we finally get home, Quando finalmente fomos para casa, I'm thinking I'm getting better. eu pensei que eu ia melhorar. I take everybody out to the grocery store to get some food. E eu levei todo mundo para a loja comprar comida. And I look at my son Grayson, E eu olhei para o meu filho Grayson. and he has all these red bumps around his mouth. E ele tem uns pontos vermelhos ao redor da boca. I thought, that doesn't look good. Eu pensei, isso não me parece bom. So I took all the kids to the Então eu hospital. levei todos os meninos para o hospital. And the doctor said, E o médico disse, all 3 of your kids todos os 3 seus filhos have hand, foot, and mouth disease. têm uma doença contagiosa. Do you guys know what that is? Vocês conhecem essa doença? Which means that we need to be quarantined for 10 more days. It's a contagious thing. O que significa que precisamos ficar em quarentena por mais 10 dias, porque é contagioso. So I have now gone through 10 weeks of bed rest, Então eu estava saindo de 10 semanas de cama, my 4th C-section, minha 4ª cesárea, 10 days in the hospital, 10 dias no hospital, 10 days at home with all 4 of my littles, 10 dias em casa com os meus 3 meninos. and then I get a call from my husband. E eu recebo uma ligação do meu And marido. he says, Havilah, E ele diz, Rávila, I have some bad eu news. tenho más notícias. The church that has us on staff A igreja da qual somos parte cannot afford to have us on staff anymore. não pode nos pagar mais. We have to be let go. Vamos ter que ir embora. And have you ever had someone say something to you Você já teve alguém falar algo para você and you feel like you have no e words? você sente que não tem palavras? And I got off the phone E eu desliguei o telefone and I just began to cry. e eu comecei a chorar. I said, God, E eu disse, Deus, I have never said no to you. eu nunca disse não para você. Since the age of 17, Desde a idade de 17 anos, almost everything you have said to me, quase tudo que você falou para mim, I have given my life to.
Eu entreguei a minha vida. At the age of 19, Na idade de 19 I anos, helped my parents start a church. eu fui para a igreja com os meus pais. I was a worship pastor for 8 years. E eu era uma líder de louvor por 8 I was a anos. teaching pastor for 7 Eu era years. uma pastora de ensinamentos I por answered 7 anos. phones. Eu I respondia cleaned the ligações, building. eu limpava o I had prédio. given my whole life to you, God. Eu dei toda a minha vida para você, Deus. And now I have 4 babies. E agora eu tenho 4 bebês. And we have no job. E não temos emprego. And we have no money. E não temos dinheiro. And I can't get another job. E eu não consigo arranjar outro emprego. And I can't give you back a baby. E eu não posso devolver um bebê. What do you want me to do? O que você quer que eu faça? I walked into my bedroom. Eu entrei no meu quarto. I'm not proud of this. Eu não tenho orgulho disso. But I threw myself on my bed. Mas eu me joguei na cama. And I began to cry. E eu comecei a chorar. Like an adult baby. Como um bebê adulto. I said, God, Eu disse, Deus, what do you want me to do? o que você quer que eu faça? I don't know how to solve this. Eu não sei como resolver isso. I don't have a backup plan. Eu não tenho um plano B. And I heard the Holy Spirit say to me, E eu escutei o Espírito Santo dizer para mim, Havilah, Rávila, I want you to make chicken. eu quero que você faça um frango. I said, what? Eu falei, o quê? He said, I want you to make chicken. E ele falou, eu quero que você faça um frango. And I said to God, E eu disse para Deus, you make chicken. faz você o frango. And he said, E ele disse, I did. eu fiz. No, I'm kidding. He Não, didn't say that. brincadeira. No, he Ele não said, falou isso. he said, Ele disse, I want you to make chicken. eu quero que você faça um frango. I said to him, Eu falei para ele, with very little faith, com pouquíssima fé. I said, well, I have nothing better to do Eu falei, bom, eu não tenho nada melhor para fazer than to obey you. do que obedecer você. I got up. Eu me levantei, I went to my children. fui para os meus filhos. At that point, Naquela altura, they were like eating chocolate and watching TV. eles estavam comendo chocolate, assistindo I'd TV. given up. Eu tinha desistido, I washed my face. lavei o meu rosto, I cleaned the kids up. limpei os meninos. I made some really good chicken. Eu fiz um frango muito bom. I make good chicken. Eu faço um bom Like my frango. mouth is watering just talking about it. Minha boca tá aguando só de pensar. I lit the candles, Eu acendi as velas, started the music, liguei a música and I waited for Ben to come home. e eu esperei para o Ben chegar em casa. And when Ben walked in the door, E quando o Ben passou pela porta, he said, "You want to talk about it?" ele falou, você quer conversar sobre isso? I said, "No. Eu falei, não. I just want to have dinner. Eu só quero comer jantar, I just want to eat some chicken, eu só quero comer esse frango and I just want to enjoy our babies." e eu só quero aproveitar os nossos bebês. We sat there. Sentamos lá, We had dinner. tivemos jantar, Put the boys to bed. colocamos os meninos na cama, We sat on the couch together, sentamos no sofá juntos and we began to talk about our future. e começamos a falar sobre o nosso futuro. We didn't have a plan. Não tínhamos um plano, There wasn't an instantaneous miracle. não foi um milagre instantâneo, But I'll tell you what, mas eu te digo uma coisa, from that moment on, daquele momento em seguida, I never lost hope. eu nunca perdi a esperança. I never lost hope. Eu nunca perdi a esperança. And here's what I think God is saying to some of us. E é isso que eu acho que Deus está dizendo para alguns de nós. It's time to make some chicken. Está na hora de fazer um frango. It's time to get the word of the Lord for our lives. Está na hora de tomar a palavra de Deus para as nossas vidas. And as foolish as it may sound, E pode parecer bobo, the way we fight the enemy mas a forma que lutamos contra o inimigo is not often by shouting louder. não é gritando mais alto. It's not by worshiping harder. Não é adorando mais forte. It's not by trying to get people to do what we want them to do. Não é tentar fazer com que as pessoas façam o que queremos que elas façam. We fight the enemy Lutamos o inimigo by the word of the Lord, pela palavra de Deus, by doing the last thing he told us to do. fazendo a última coisa que Ele mandou que a gente fizesse. And for many of you, E para muitos de vocês, God wants to give you Deus quer dar a você a rhema word. uma palavra rema. He wants to give you Ele quer te dar a word uma palavra to fight the enemy, para lutar com o to take inimigo, the sword of the para Spirit pegar a espada do and Espírito deal with your enemy e today. lidar com o seu inimigo To hoje. stop hoping you can fight him, Para parar de esperar but que to você lute actually com ele, deal with your enemy, mas realmente lidar to com o seu fight your inimigo, enemy, lutar com o seu to shut your inimigo, enemy up. calar o seu inimigo. You need the rhema word. Você precisa da palavra My rema. rhema word A minha palavra rema is not your rhema não é word. a sua palavra rema. My rhema
rhema A word minha palavra was rema I needed to make chicken. era que eu precisava fazer You might need to frango. make steak. Talvez você precise fazer uma I carne. don't know what you need to do. Eu não sei o que você precisa But you fazer. know what? Mas sabe de uma coisa? You get the rhema word in you, Você coloca a palavra rema em and you use it você against your e enemy, você usa contra o seu and inimigo the things that once took you out e as coisas que te will derrubavam not take you out. não te derrubam mais. And you will begin to feel E você vai começar a the sentir strength of a God força de Deus coming from the inside of you. vindo de dentro de você. When you don't know what to Quando do, você não sabe o que take fazer, up the sword of the Spirit. pegue a espada do Espírito. Fight the enemy. Lute o inimigo. Shut him up. Cale-o. For God has given us Porque Deus nos deu powerful weapons armas to poderosas deal with our enemy. para lidar com o nosso Let's inimigo. pray together. Vamos orar juntos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you Deus, eu te agradeço that no weapon formed against us que nenhuma arma forjada contra nós will prosper. vai prevalecer. That no weapon formed against us Que nenhuma arma forjada contra nós will prosper. vai prosperar. Let me ask you this. Deixa eu te perguntar isso. How many of you Quantos de are vocês facing a battle right estão now? enfrentando uma batalha It agora? might be mental, Pode ser emotional, mental, emocional, spiritual, espiritual, financial. financeira. You're in a battle. Você está numa batalha. And you know it. E você sabe Just disso. wave at me right now. Dá um alô pra mim You're in a agora. battle right Você now. está numa batalha Yeah, yeah. agora. The Spirit of O God Espírito de Deus wants to give you a rhema word, quer te dar uma palavra rema, a weapon of choice uma arma de to escolha deal with your enemy. para lidar com o seu So I inimigo. want to take a minute. Então eu quero tomar um minuto. Justin's going to come up and help me. O Dustin vai vir e me ajudar. I want us to take a minute. Eu quero que tomamos um minuto. And I want the Spirit of E God eu quero que o Espírito de Deus to empower you. te empodere. We're going to talk about the rhema word. Vamos falar sobre a palavra rema. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. There's one rule Tem uma regra when it comes to your Rhema word. quando falamos da sua palavra rema. It needs to be better than you think it's going to be. Precisa ser melhor do que você acha que vai ser. This morning, Essa manhã, we had the honor of spending some time with the media team. tivemos a honra de passar um tempo com a equipe de mídia. And we had them ask God E nós falamos para eles pedirem para Deus how he saw them. como que Deus os via. And I obviously wanted to get in on that. E eu, obviamente, queria participar disso. And this is what he said to me. E é isso que ele disse para mim. He said, Dustin, Ele disse, Dustin, you are a king leading kings. você é um rei liderando reis. Which I gotta say is a little embarrassing to say out loud. O que eu posso confessar que é um pouquinho vergonhoso falar isso em voz alta. Because it feels much better than I deserve. Porque isso é muito melhor do que eu mereço. And if you need a logos to back up your Rhema, E se você precisa de uma logos para dar base para sua rema, I want to give you a quick scripture, eu quero te dar uma escritura rápida. and I'm going to jump around in it. E eu vou falar um pouco sobre ela. But it's 1 Corinthians 2, Mas é 1 Coríntios 2, 6 through 10. 6 a 10. We impart a secret and hidden wisdom of God. Nós temos um segredo As it, nas palavras de Deus. as it is written, Como está escrito, what no eye has seen, o que nenhum olho viu, nor ear has heard, ou ouvidos ouviram, nor heart of man has imagined, ou o coração do homem imaginou, what God has prepared for those who love Him. o que Deus preparou para aqueles que o amam. These things God has revealed to us through the Spirit. Essas coisas Deus revelou a eles pelo Espírito. So if it's as good as you can imagine, Então, se é tão bom quanto você pode imaginar, God said He has something better for you. Deus diz que Ele tem algo melhor para você. He has a better word Ele tem uma palavra melhor, because His thoughts are higher than your porque os thoughts. pensamentos dele são mais altos do que os seus. So this is really practical. Então, isso é muito prático. And I want you, if you have your phone or you've been journaling, to pull it out. Eu quero que você, se você tiver o seu celular ou o seu caderno, para você tirar agora. Because God's going to give I'm not joking, do it. Eu não tô brincando, faz mesmo. Listen to me, I'm on the stage. Me escuta, eu tô no palco. I'm kidding. Não, brincadeira. And I want you to remember this as a tool, E eu quero que você se lembre disso como uma ferramenta, not just to happen in a service, não só que acontece num culto, but to take into your secret place mas levar isso para o seu lugar secreto and to ask this of God. e perguntar isso a Deus. The first question I want you to ask Him A primeira pergunta que eu quero que você pergunte a Ele is say, God, é dizer: Deus, what name qual é o nome do you give to me? que você me dá?
Just ask him. Só pergunte para ele. Present. Yeah, right now. Ask him right now. Agora, pergunte para ele agora. And write that word down. Write what you hear E down. escreva agora no seu celular, no seu caderno, escreva a palavra que Deus te dá. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Now we're going to ask God for one more thing. E vamos perguntar para Deus mais uma coisa. And this is something you need to refresh as life goes on. E é algo que você precisa se atualizar conforme a vida passa. I want you to ask God, Eu quero que você pergunte a Deus, what is your word for my season? qual é a sua palavra para a minha temporada? And this is your ammunition against the enemy. E essa é a sua munição contra o inimigo. This is the rhema in your hand. Essa é a rema da sua mão. You need to keep that rhema word close to your belt, Você precisa manter essa palavra rema perto do where it can coração, be pulled out quickly. onde pode ser puxado rapidamente. And maybe for you that looks like putting it on a note E talvez para você seja escrever num papel and putting it next to your bed e colocar perto da sua cama or on your mirror, ou no seu espelho. but you honor the word that God's given you. Mas você honra a palavra que Deus te deu. And remember, E se lembre, it's going to be better than you think you deserve. vai ser melhor do que você acha que merece. So Jesus, Então, Jesus, I bless these people. eu abençoo essas pessoas. I thank you for your love for them. Eu te agradeço pelo seu amor por eles. I pray that they would experience you in a new way, Eu oro para que eles experimentem a ti de uma forma nova, that their dreams would be full of rhema que os words, sonhos deles sejam cheios de palavras rema, that their dreams would be full of the dreams you have for them, que os sonhos deles sejam cheios de sonhos que você tem para eles, that you would drop little love notes to them throughout their day. que você deixe pequenas notas de amor no dia deles. And Jesus, thank you that your thoughts about us E Jesus, obrigada que os seus pensamentos sobre nós are higher than our thoughts about us. são mais altos do que os nossos pensamentos sobre nós. And we promise E nós prometemos to continue to seek the way de continuarmos mantendo o caminho that you see us na qual você nos vê, and align with your truth. alinhados com a sua verdade. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Amen. Amém. How many of you got your Rhema word tonight? Quantos de vocês receberam a palavra rema nessa Come on, noite? give God a clap and a Vamos lá, shout. aplauda, exalte ao Senhor. Come on, give him a clap Vamos and lá, a aplauda e shout. exalta ao Senhor.